pessoal! Olá! Tudo bem com vocês? A gente espera que vocês estejam acompanhando aí os outros vídeos e hoje a gente quer trazer um pouquinho mais de entendimento sobre algo que a gente já tem conversado. A gente já tem conversado bastante sobre o casamento, sobre a importância do casamento. Mas, afinal, o que é um casamento? O que é um casamento baseado na palavra de Deus, né? Que é a base dos nossos vídeos, o que a gente quer conversar com vocês. Então, como Deus vê o casamento? O que é o casamento para Deus? Então, na Bíblia nós vemos que o casamento é uma instituição criada realmente por Deus. E desde lá de Gênesis, em toda a criação, a gente foi vendo que Deus ele foi criando e no final ele falava, e isso é muito bom. E criou mais coisas, e isso é muito bom. E Deus criou o homem, falou, e isso é muito bom. E aí, o único momento que Deus percebeu que algo não estava bom foi quando ele criou o homem e ele percebeu que o homem estava sozinho. E aí ele decidiu criar a mulher. Graças a Deus por isso. Porque não é bom que o homem fique só. E isso está lá em Gênesis capítulo 2, versículo 24. Deus fala, por essa razão o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher. E eles se tornarão uma só carne. Quando a gente olha esse uma só carne, isso é uma aliança. O entendimento que nós temos que ter em relação ao casamento, um casamento, ele é feito de 3 atos. Então, o primeiro ato é o ato legal, não necessariamente nessa ordem, tá? Eu estou dizendo os três atos em relação a isso. Então, o ato legal, quando você vai no cartório, vai ao juiz de paz e realmente oficializa legalmente o casamento, a união do homem e da mulher, né? Pega o sobrenome e assim por diante. Esse é o ato legal. O segundo ato é o ato social, em que perante a sociedade, perante os amigos, perante as pessoas, a família, você é um ato público, é um ato que você oficializa a união do homem com a mulher perante a sociedade. Então é a cerimônia, é o casamento, é a festa, então esse é o ato social. E o terceiro é o ato espiritual. Muitas vezes a gente pensa que o ato espiritual de um casamento é a bênção lá do pastor, é a cerimônia religiosa que está sendo feita naquele casamento. Mas não. O ato espiritual do casamento é esse texto que a Lulu falou, né? Sairá o homem e a mulher e se unirão, né? E se tornarão uma só carne. Então, da onde que vem esse ato espiritual? Através do ato sexual. A partir do momento que mulher e homem têm o ato sexual dentro do casamento, eles se tornam uma só carne. Há uma ligação, há uma aliança que foi feita ali, uma aliança espiritual, e isso é base do casamento. Na verdade, não só dentro do casamento, né? O ato sexual em si Sim. É o casamento, né? Perante Deus, ali aconteceu a união, realmente os dois se tornam uma só carne, isso é um casamento. Né? E por isso que nosso entendimento é que o sexo antes do casamento não agrada a Deus. Né? Por quê? Porque no momento que você faz isso antes de oficializar esse matrimônio, existe uma ligação, existe uma aliança sendo feita ali que não é uma aliança dentro de um casamento em que sairá homem e mulher e se unirão em uma só carne, através desse ato sexual. É uma proteção, né? É uma proteção divina realmente, é esse cuidado de Deus, né? E a gente vê que hoje em dia, infelizmente, o diabo, ele tem realmente distorcido essa visão. Então, em primeiro lugar, né, comentei que tudo que Deus criou é bom. Então, inclusive o casamento, ele é bom, porque foi Deus que fez. Nada do que Deus fez é ruim. Só que o que a gente escuta por aí, né, na maioria das vezes? Nossa, casar é horrível, vou me prender, vou perder minha liberdade, porque casamento não dá certo. Enfim, né? Quantas coisas negativas a gente tem escutado sobre o casamento. Então, o diabo realmente tem distorcido a mentalidade das pessoas com relação ao casamento. É muito difícil a gente olhar, quem olha realmente o casamento com olhos bons,
vê aquilo como um privilégio, como algo que traz alegria, que traz satisfação. E sim, é possível viver. E o outro ponto que o diabo também tem distorcido muito é a questão do ato sexual, né, do sexo. Está totalmente banalizado, está totalmente distorcido com a palavra de Deus, e isso tem gerado muita confusão, muita destruição, né, muitas pessoas realmente ficando feridas, machucadas por causa de tantas uniões fora do padrão de Deus. E aí o que eu percebo a própria palavra de Deus fala: não se amoldem ao padrão deste mundo, né? Renove a tua mente dentro da palavra de Deus, né? Qual que é o padrão que Deus quer para o meu casamento? Então, o que eu percebo muitas vezes, o cristianismo não é uma vida de negações, né? E muitas vezes a gente acha, não, agora então virou crente, virou cristão, não pode. Pelo contrário, Cristo nos tornou livres, nos tornou totalmente livres para dizer não. Então, essa posição em relação ao sexo antes do casamento, a se guardar para no momento você se unir junto com a tua esposa, a esposa com o seu marido, é um momento único, é um momento em que realmente ali está sendo feita uma aliança em que homem e mulher se tornam uma só carne. Existe sim a individualidade, mas ao mesmo tempo Deus nos olha como uma só carne. Existe uma unidade, existe um complemento. A Bíblia fala, e nós vamos ver em outros vídeos, né, que naquele momento que nós nos tornamos uma só carne, o marido se torna o cabeça da esposa. A mulher, o corpo do cabeça, o corpo do marido. Então, como isso é lindo, como isso reflete a vontade de Deus para dentro do casamento. E muitas vezes nós não devemos nos amoldar ao padrão desse mundo. Mas eu vou casar com ela mesmo, né? Então não tem problema. Gente, é lindo quando você consegue realmente fazer a vontade de Deus. E aí vai no outro vídeo que a gente fez, de por que você está fazendo isso? Porque Ele te amou primeiro, porque você tem temor a Ele. Então não é um ato teu. Não é, eu vou me guardar por causa da minha esposa. Não, a gente não vai por causa Não, é uma obediência a Ele, a Deus. Né? Então é essa linha que nós procuramos fazer quando a gente fala da palavra casamento. E o casamento também, ele é uma aliança. E essa aliança, ela não é só firmada entre duas pessoas, né? Eu fiz uma aliança com o Tiago e só. Não, a partir do momento que a gente casa, essa aliança que nós temos, ela também é feita com Deus. E a Bíblia fala em Jeremias: farei com eles uma aliança permanente. Então, as alianças feitas com Deus não são alianças que se destroem por qualquer coisa. Não são alianças fáceis de acabar. Não, elas são permanentes. E hoje os casamentos parece que são vulneráveis. Não tô feliz, vou dissolver. Qualquer coisinha é motivo fiquei um ano com um e aí dissolve. E eu gosto, quando a gente fala dessa aliança, dessa junção, de comparar, se nós pegarmos hoje dois papéis frente um para o outro e passar cola de um lado e cola do outro e grudar esses dois papéis. E esses papéis ficarem grudados, e aí de repente eu quero separar esses dois papéis. E aí a gente tenta separar esses dois papéis. Eles não vão permanecer da mesma maneira que iniciaram antes de serem colados. Vão rasgar, vão ficar com um pedaço um com o outro. E é isso, essa aliança que nós estamos falando. O casamento tem um viés muito relevante, muito importante. Então valorize esse ato, valorize esse momento. Você que ainda não casou, a gente vai fazer alguns vídeos sobre questão de espera, sobre talvez a pessoa certa, como se guardar, menino, menina. Mas, gente, como isso é relevante, como isso é importante. Isso não é como escolher o que você vai jantar hoje à noite, né? Se você vai trocar de roupa, se você vai trocar a tua cueca no final do dia. Não! Né? Isso é muito relevante e muito sério. E as pessoas, muitas vezes, o mundo tem tratado isso de uma maneira tão banal. Se eu não estou feliz, é melhor me separar mesmo. E isso até dentro das próprias igrejas. É verdade. E aí eu queria encerrar esse vídeo com esse texto que fala o seguinte, em Efésios capítulo 5, versículos 28 e 29, diz o seguinte: da mesma forma, os maridos devem amar cada um a sua mulher como a seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Além do mais, ninguém jamais odiou o seu próprio corpo. Antes o alimenta e dele cuida, como também Cristo faz com a igreja. Nós vamos ter outros vídeos falando um pouco do papel do homem, papel da mulher,
Mas é importante a relevância de nós entendermos que precisamos amar as nossas esposas como o nosso próprio corpo. Eu não fico pegando e batendo no meu próprio corpo, eu não fico... Se a gente ama o nosso próprio corpo, se a gente ama, né? A gente tem que amar nosso... Esse é o padrão estabelecido por Deus. Existe um papel, existe um padrão estabelecido por Deus e dentro do casamento, o entendimento que nós tivemos, que o casamento é uma aliança. E uma aliança que é uma junção de dois propósitos. Deus, quando me fez, Ele me conhecia desde o ventre da minha mãe. Deus, quando fez a Lolo, Ele conhecia ela desde o ventre da mãe dela e nós nos unimos com um propósito. Cada um tem um propósito. Se nós entendermos que essa aliança, essa junção, a partir do momento que nós estamos juntos, unidos e os dois caminhando para um apoiar e ajudar no propósito do outro, amando ela, assim como Cristo amou a igreja, esse é o padrão estabelecido por Deus. É muito difícil o teu casamento dar errado a partir do momento que, ou praticamente impossível, nós permitimos ser encharcados pela palavra de Deus e seguir o que determina a Bíblia em relação ao modelo que nós temos de casamento e ao modelo que nós temos em relação ao marido e à mulher. Mais pra frente a gente vai falar sobre isso, né? Então tá bom. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau. Tchau.